Olá, estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast, sempre em nome dos nossos parceiros aqui, a Oncovida Ijuí, com o Dr. Edilson Walter, a doutora Letícia Castro, a Rafaela Piccoli, também farmacêutica oncológica Kellen Vitorazzi da Silva, Marciótica, Óticas Olhos e Relógios, o HCI, que é o nosso parceiro, que é um novo parceiro aqui, o Hospital de Clínicas Ijuí, completo para cuidar. Cristiano Franco, representante da Moleca Calçados Beira-Rio, aqui para a região das Missões, e saudando bem-vinda a Clínica de Fisioterapia Espaço Vital. É lá no Racenter, 7º andar, atende convênios particular e atende um paciente por vez. Não é todo mundo numa sala com choquinho e não. É um atendimento personalizado, dedicado, comandado pela Daut Bauer, a fisioterapeuta que é a proprietária da Clínica Espaço Vital. 20 anos da Lei Maria da Penha foram completados no dia 7 de agosto último. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica cearense que sofreu 2 tentativas de feminicídio por parte do marido dela em 1983. E olha, foi um tiro que deixou ela paraplégica e uma tentativa de eletrocução. Foi quando ela estava tomando um banho, né? O marido, não contente com o tiro que tinha dado, também tentou eletrocutar ela, né? E colocou em risco a vida. Então, após quase 20 anos de impunidade, a luta gerou a Lei 11.340, de 2006, marco no combate à violência doméstica no Brasil. Então, foram 2 ataques, a justiça demorou, como sempre, lerda, né? Demora muito, né? Mas demorou por 19 anos, né? Para fazer a punição efetiva, e a condenação ocorreu em 2002, uma pequena parte da pena em regime fechado, né? E a lei, portanto, como já disse aqui, foi sancionada em 2006, a Lei da Maria da Penha, e tem um impacto social muito importante. Nós estamos recebendo aqui a Mônica Barbosa, que é a titular do Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência em Ijuí, e a Victoria Pedrazzi, doutoranda e mestre em Direitos Humanos pela Unijuí, bolsista da professora Joyce Nielson, né? Então, quando a Joyce não está, está a Victoria, né? Advogada, né? E está lá fazendo seu doutoramento no curso de pós-graduação em Direitos Humanos pela Unijuí. Sejam muito bem-vindas, Mônica e Victoria. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigada. Obrigada, Elano. Muito bem, eu sei que tem uma programação extensa, né, ao longo do mês de agosto. Você está aí, né, com a camiseta do Agosto Lilás, né? Liberdade é viver sem medo, com esse foco, né, no combate à violência contra a mulher, né? Temos ainda programação pela frente, algumas já aconteceram, vai ao longo de todo o mês? Isso, Elano. Nós estamos com como tu bem disseste, uma vasta programação aí para atender a comunidade, porque em agosto a campanha ela toma um corpo e toma uma forma muito interessante, porque as empresas abrem espaços, as escolas abrem espaços, as instituições nos chamam. Para nossa felicidade, Juí cresceu muito nesses últimos 10 anos no sentido da comunidade compreender que faz sentido chamar as instituições para falar sobre e aproveitar o marco que é o Agosto Lilás e esse ano, em especial, 2 décadas aí da Lei Maria da Penha. A gente já teve um evento na praça no sábado, onde nós fomos até a comunidade com as instituições, algumas das instituições que compõem a rede. Então estivemos lá com a Unijuí, com a Secretaria de Saúde, Patrulha Maria da Penha, que é incansável no trabalho e na parceria quando nós vamos até a comunidade ou quando nós fizemos alguma programação, o Centro de Referência, Fórum Permanente da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública, o Judiciário, o Ministério Público. Então, as instituições, elas se dão as mãos, cada um faz a sua parte, mas a gente também tem a segurança de saber que quando uma mulher precisa de ajuda ou quando a comunidade abre espaço para que a gente também faça parte educacional, de levar informação para a comunidade, todo mundo pega junto e todo mundo faz algo, contribui de alguma forma, e esse trabalho ele é muito rico, ele é muito bonito. Muito bem, Victoria.
a contribuição principal, ou as contribuições que essa lei, a partir dessa luta da Maria da Penha, após ter sido vítima de violência, trouxe, né, continua trazendo para o direito, especialmente para a defesa das mulheres vítimas de violência. Boa tarde mais uma vez a todos que estão nos ouvindo, né? Acho que é importante fazer uma autodescrição breve. Eu sou uma mulher jovem, com cabelo preso, né, num rabo de cavalo. Tô usando um óculos marrom, uma jaqueta marrom, né? Para quem está só nos ouvindo poder ter uma dimensão. Então, a questão da Maria da Penha, né, foi um marco não só no país, no Brasil, mas é reconhecida mundialmente, né? A Lei Maria da Penha, ela é um molde de combate à violência contra a mulher. Então, os números, né, que a gente vê é alarmante e cada vez mais tendo denúncias é também pela efetividade da Lei Maria da Penha, né? A gente tem muito ainda o que melhorar, mas desde 2006 a gente percebe, né, uma grande evolução nesse combate à violência contra a mulher. Ela principalmente trouxe, em termos de lei, de legislação, o que para a mulher? A Lei Maria da Penha, ela estipula os tipos de violência contra a mulher, principalmente, né? Não está lá descrito apenas a violência física. Hoje nós temos 5 tipos de violência: a física propriamente dita, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a sexual, por fim. Então, isso deu um escopo muito maior para as denúncias, né, para que as mulheres se sentissem mais seguras de denunciar, não só quando tem uma materialidade, como a gente fala no direito, não só quando tem um roxo, quando tem, né, uma agressão física, mas também quando tem essas outras agressões que às vezes são muito sutis, né, que a gente demora às vezes para perceber ali quando está, né, imersa no ciclo da violência, como a gente chama. As mulheres às vezes não acabam, né, não conseguem perceber e acabam não achando que aquilo ali é uma violência, né? Então, uma questão cultural mesmo, e a Lei Maria da Penha trouxe, né, essas descrições muito bem elaboradas, trouxe também a questão da medida protetiva, né, que hoje é um elemento fundamental para o combate à violência contra a mulher no país, e como eu falei, né, é um modelo reconhecido, inclusive pela ONU, mundialmente. Ele essencialmente tipificou Exato, esses crimes. exato. Como é que era antes disso? Quer dizer, não se tinha tipificação e era genérico. Antes no disso, Código a Penal. lei, né, as violências contra as mulheres eram tipificadas com um menor potencial ofensivo. Então, elas eram enquadradas na Lei 9.099. Está com menor potencial Menor ofensivo. potencial ofensivo. Poxa E aí, a partir disso, né, lógico, os crimes descritos na Lei 9.099, elas têm penas muito ínfimas, né? Às vezes poderia até ser prestação de serviço à comunidade. Então, era bem, digamos assim, não era, né, tão visto isso como uma violência de fato. Isso repercute, de certa forma, até hoje, na questão das responsabilizações, né, dos homens em relação a essas violências, mas a Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha trouxe essas tipificações mais robustas, digamos assim. Quer dizer que o cara metia a mão na esposa, na companheira, e ainda como pena ele podia cumprir prestação de pagamento de serviços multa, prestação de comunitários. serviço comunitário. Como era queridinha essa lei, Exatamente. né? E aí veio para enrijecer, endurecer eu mais. acho que é importante falar que nesses 20 anos, Elano, essas alterações que a lei vem sofrendo, ela também teve o cuidado de observar como na prática a lei ela se efetivava, reformular e trazer de novo a lei com uma nova roupagem, justamente para não deixar pejorativo, por exemplo, uma pena quando a violência acontece no âmbito familiar. Porque a Lei Maria da Penha, ela vai falar das violências que acontecem dentro do âmbito familiar e nas relações de proximidade. Isso é importante também ressaltar, porque as pessoas ainda acreditam que ela vai defender a mulher em situações em que o cônjuge a agride. Também, mas também, não necessariamente. Não necessariamente. Isso. Até porque a gente percebe também violências de ex-namorados, né? Pessoas que estão, ex-companheiros, pessoas que estão já separadas há algum tempo.
E isso a Lei Maria da Penha também, né, abrange. As relações homoafetivas também é importante ressaltar. Também Já estão visto que o enquadradas. feminicídio que teve aqui em Ijuí Isso, foi verdade. uma relação homoafetiva. As relações geracionais também, os filhos, as mães, as pessoas que têm essas relações de proximidade, mas não necessariamente vamos resumir isso à questão da conjugalidade, E né? acredito que cada vez mais a gente vai ter alterações, porque agora a gente tem uma alteração recente, que é a lei do vicaricídio, né? Que criminaliza, né? Tipifica no Código Penal quando o homem atinge os filhos, então mata os filhos para atingir a mulher. Isso não deixa de ser uma violência contra a mulher, né? Então, cada vez mais a gente tem a Lei Maria da Penha, a lei do antifeminicídio, a lei do vicaricídio, conforme, né, a nossa sociedade vai mudando, Vai se modificando. observando como a sociedade altera, como o crime ele vai mudando a sua performática também, e aí a lei vai recebendo novas maneiras de punir e novas maneiras de informar também Essa a lei do comunidade. vicaricídio já está aprovada, já Sim, está já é um fazendo artigo parte no Código, do Código Penal. Foi em abril. A Abril é alteração foi de recente. abril. Isso. Tivemos vários casos, né, de pais aí que, Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, Inclusive. né? poxa, Acho que casos tivemos. chocantes, né, do pai pegar as Exato. crianças, sair com o carro e Eu acho que vou puxar um pouco do assado para o meu lado, da minha pesquisa, né? Contar um pouquinho sobre isso. Nós, em parceria da Unijuí com a Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo, nós fizemos parte do projeto Sobre Eles. Eu sou pesquisadora desse projeto. Estou aí desde o início, né? Nós tivemos um projeto piloto aqui na região, na terceira região penitenciária, que na época do início, né, do projeto, era a segunda maior em números de apenados com crimes de violência contra a mulher, né? A gente quis entender por que aqui tinha isso, né? A gente percebeu também a atividade da rede, né? A parceria da rede e que as mulheres se sentem seguras, né? Sabem para onde correr, sabem para onde denunciar. E o nosso projeto visa entrevistar homens autores de violência, né? Custodiados. E aí, depois, com o apoio da FAPERGS, nós fomos contemplados no edital do Pesquisador Gaúcho, ampliamos para o estado todo. Hoje, nós finalizamos a pesquisa empírica, né, as entrevistas em 35 unidades do estado e 155 entrevistas com homens. vocês percorreram penitenciárias ao longo do estado. Ao longo desse ano aí, desde o ano passado, né, mas finalizamos esse mês. E a gente tem aí vários diagnósticos, né, do quanto eles entendem que a Lei Maria da Penha é importante, mas para os outros casos. No meu caso, né, é sempre um caso isolado. Então a gente percebe que precisa ser trabalhado também, né, esse é o objetivo da pesquisa. Ser trabalhado com os homens também, essa questão da responsabilização e do entendimento do que é a medida protetiva, o que é a Maria da Penha. E acredito que os resultados aí da pesquisa, né, para a política pública, para a gente entender o que funciona, o que não funciona, vão ser muito importantes também. Vocês quiseram, basicamente, entender o quê? Se eles entendiam como importante, se eles assimilaram. A gente queria... O que a gente faz, né? Vou dar um panorama geral, assim, nas entrevistas. É uma escutatória. Então, a gente tem perguntas semi-estruturadas ali para que eles respondam, mas a gente deixa eles muito livres, né? E eles gostam muito de serem ouvidos, porque eles entendem a importância da Lei Maria da Penha, mas reforçam que hoje a mulher tem muita voz, hoje a mulher tem muito poder. Então, eles acham que é importante, e a gente também acha importante ouvi-los, né? Porque a partir da percepção dos homens, a gente consegue também entender o que a gente precisa fazer em relação a isso. Por muito tempo e assertivamente a gente visou as mulheres, né? Então, o empoderamento das mulheres, eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque remete a poder e não é uma relação de poder, mas a gente visou que as mulheres entendessem a importância da Lei Maria da Penha, a importância de denunciar, né? De pedir medida protetiva, mas a gente também precisa que esses homens entendam, bom, a medida protetiva eu não posso chegar perto dela, né? Eu não posso conviver com ela. O meu problema agora não é mais só com ela, é também com o judiciário, é também, né, com as instituições. O que efetivamente uma medida protetiva traz para o homem e traz para a mulher. Eu acho sempre importante ressaltar que a comunidade ainda tem,
e homens e mulheres, né? Ainda tem essa visão de que a Lei Maria da Penha, ela vem beneficiar mulheres. Isso a gente precisa desmistificar. Ela vem atender uma necessidade específica, que é a situação da mulher que está sofrendo uma violência entre quatro paredes, que é uma situação que não aparece, os hematomas que não aparecem, que a gente fala dentro da violência psicológica. Então, ouvir os homens e a dinâmica de funcionamento dos homens agressores ou os ofensores, que a gente chama, ouvir as mulheres e entender o porquê que não se consegue sair da situação de violência. Porque, Elano, a violência doméstica, ela tem umas peculiaridades muito grandes. Você não está tratando de um crime tão simples assim. Você trata de uma violência que acontece dentro de um contexto cultural e aí é difícil e que envolve mulher... sentimento e emoção. E dependência financeira, emocional. Isso. E aí, quando você conversa com a mulher, tem todo um contexto. Ninguém começa a se relacionar para terminar um relacionamento. É filho, daqui um pouco este companheiro tem filhos com esta mulher. Existem todas outras inúmeras relações associadas àquela violência. Enfim, ela vai se deixando para segundo, terceiro, quarto lugar. Vai Exatamente. outras coisas à E é impressionante isso frente. que tu menciona dos filhos, né? Hoje a gente tem na pesquisa mais de 250 crianças envolvidas nessas 155 entrevistas. Então, porque daqui a pouco ela tem 2, 3 filhos, ele, né, deu outros relacionamentos, ele também tem de outros relacionamentos, eles têm juntos. Então, a dimensão da violência, ela é muito grande. É um contexto muito amplo. É um contexto muito amplo e muito complexo, que ela precisa ser estudada de várias pontas, né? De várias fontes. E eu acho que é o que a gente acredita que a universidade, a academia, no geral, tem esse papel. É produzir dados baseados em evidências para que a gente consiga concretizar, de fato. E que, por sua vez, contribui muito no nosso trabalho, porque a rede, ela funciona... É um quebra-cabeça. A gente possui funções diferentes, porém a gente se entrelaça. Agora, o estudo, a base teórica para compreender o funcionamento tanto da mulher quanto do homem, o que isso reflete lá para as crianças, o que reflete para quem vem antes, os pais, os avós, quem está envolvido no contexto familiar, é que a gente também precisa entender, porque eu não simplesmente ofereço para essa mulher a saída deste lugar de violência. Ela sai do lugar, porém a situação toda vai acompanhá-la. Quem é que dá sustentação para essa mulher? Quem dá sustentação para esse homem? E a rede, ela tem essa preocupação também em fazer pesquisa com o homem, em oferecer um espaço de fala e de escuta para o homem, em oferecer um espaço de escuta e de fala para a mulher e, obviamente, também para as crianças e os demais envolvidos. Eu não quero deixar... Pode completar. E é importante, né, falar que não é todos os municípios que possuem a rede que a gente tem aqui, né? E Juí, posso dizer também que com a experiência que eu tive dos outros municípios, assim, Juí tem uma rede muito bem articulada e muito encaixada, assim. Às vezes, em alguns outros lugares, a gente falava, né, da rede, porque a gente já está acostumado. As pessoas ficavam, mas quem que é a rede? Quem que é a rede? E quem que é a rede? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. E eu vou fazer um parênteses. E a gente é muito chamada para outros municípios para levar a nossa experiência. Como exemplo. Então, Ijuí é referência regional, referência estadual e eu arrisco dizer que é referência nacional. Porque, como a Victoria disse, não existe em todos os lugares tudo que funciona. A rede, Elano, são todos os serviços que são acionados e que podem ser acionados quando uma mulher está em situação de violência. Vamos só traçar uma linha, assim. Acontece uma situação de violência e alguém chama a polícia, a gente vai ter acionado a Brigada Militar, que vai levar na Polícia Civil, que vai fazer o registro de boletim de ocorrência. Amparo, né? Leva o encaminhamento da solicitação de medida protetiva para o judiciário vai deferir ou indeferir essa medida protetiva. Quando essa medida protetiva ela é deferida, já existe marcada uma audiência de acolhimento, já vem Ministério Público, Defensoria Pública, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, a Saúde, a gente tem voluntários do curso de Psicologia e de Direito dentro desses projetos, a penitenciária tem um atendimento junto com o Ministério Público lá junto aos homens, já vem o CRAS, já vem a Patrulha Maria da Penha novamente e a gente aciona a Brigada Militar. Então tem todo um contexto que o fato dela
sair de casa, fazer essa denúncia, ela já aciona no mínimo 8 serviços diferentes entre estado e município que são prestados aqui no município. Agora, como fazer com que essa mulher saia dessa situação de violência a partir de uma denúncia, saia do ambiente doméstico para denunciar e para tomar essa decisão? É muita conscientização através dos canais, dos veículos de comunicação. É um trabalho que vocês fazem também em forma de palestra. Eu acho que aí tem um nó, né? Tem uma questão importante. A própria Lei Maria da Penha dá sustentação para isso, porque ela preconiza que a gente trabalhe com a informação, o atendimento e a manutenção do atendimento a essa mulher, e vai falar do que é crime, vai tipificar crime, vai falar também das questões da pena para algumas situações. Que precisa encorajar essa mulher a fazer isso, né? Porque a gente trabalha contra a cultura. A cultura do machismo, a cultura do patriarcado, da compreensão de que este homem só é assim quando ele bebe ou usa algum tipo de medicamento ou de droga, ou que vai fazer alguma substância que vai fazer alguma alteração no seu temperamento. A gente luta contra uma cultura que diz que a mulher ainda precisa ficar em casa, cuidando de tudo, que não pode ter autonomia financeira. Em 2026, nós temos grupos discutindo se mulher vota ou não ainda. Então, isso, né? A gente está lutando contra uma cultura em que as pessoas entendem que existe supremacia de gênero. Alguém é melhor do que alguém. Quem ganha mais manda, quem tem mais força física manda. Então a gente inicialmente luta contra isso. Depois a gente luta com o que é histórico também, de que isso vai passar, isso não é bem assim. Depois que passa tudo, a gente no ciclo de violência, a gente volta a se entender. Quando a gente diz que é muito difícil lidar com a violência contra a mulher e a violência doméstica mais especificamente, é porque realmente essa mulher, ela não quer que este homem seja preso, ela não quer que esse homem seja morto, ela quer que ele cesse a violência. Isso as pessoas precisam entender. Por isso que ela vai dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. E é muito fácil apontar o dedo, né? Ah, não, mas porque quantas vezes a gente não escutou, né? Ah, porque gosta de apanhar. Não é assim que funciona. Não sai né? dessa relação porque não quer, ela tem exato. toda a possibilidade de sair, mas a gente está falando de envolvimento emocional, de dependências emocionais, Econômica também. dependências econômicas. O contexto, ele é desfavorável para você tomar uma decisão simplesmente abrir a porta e sair de um relacionamento. Tem todo um contexto social, emocional e familiar que envolve essa mulher e este homem. Essa questão da dependência econômica, inclusive, está nos discursos, né, dos homens que a gente entrevista, porque eles reforçam a masculinidade e a questão do poder com o trabalho, com o sustento da família. Então, ela me botou aqui, mas eu sempre dei tudo para ela, né? Ela não precisava trabalhar. Né? Eu sempre fui um bom pai, então eles justificam às vezes a violência com a questão de ser um bom pai, né? Falam muito da questão dos filhos com um sentimento, né? Mas E a gente tem uma outra questão que é muito, muito forte também. Socialmente, o homem e o discurso do homem que está neste lugar, ele vai dizer que foi a mulher que o colocou aqui na cadeia por estar descumprindo medida protetiva, por ter cometido o crime. que ele cometeu, a violência A foi a mulher. autorresponsabilização do indivíduo é uma coisa que, neste contexto da violência doméstica, é difícil, porque o indivíduo vai dizer, você me colocou na Maria da Penha, não foi o meu ato. E aí como é que a gente trabalha a responsabilização de um indivíduo que não entende aquilo como crime, né? Ah, não, mas eu nunca bati nela. Mas aí a gente vai conversando, mas aí tinha ameaça, tinha violência patrimonial, tinha outras... Quebrou os objetos dentro de casa, exato, ameaçou o outras animal de violências. estimação, ameaça Queimou a família, documentos, queimou né? documento. Então tem todo um ecossistema, né, próprio que a gente tem que estar... Nesse quesito da conscientização, eu sei que tem um trabalho, né, na justiça... Sim. De palestras de conscientização com os autores de violência, né? Isso vocês têm visto que tem surtido algum efeito? Vocês têm medido isso? Em alguns estabelecimentos, inclusive um dos eixos da pesquisa é mapear o que a gente chama de boas práticas dentro do sistema penitenciário.
Mais uma vez vou falar da modulada aqui de Juí, né, que nós temos grupos reflexivos de gênero e a gente percebe nas entrevistas o discurso deles muito diferente de estabelecimentos prisionais que não possuem nenhuma atividade, né, reflexiva de gênero. Então, a gente mapeou mais ou menos 8 unidades aqui no estado que tem, mas, né, em comparação à quantidade de unidades, deveria ter muito mais. Então, a gente considera que é importante e nas entrevistas eles consideram que dialogar, falar... Espaço de fala, né? espaço de fala, né? Como eu falei no início, para eles também é importante falar, porque isso acaba desemaranhando as ideias, né? Então é assim que funciona a lei, né? Então quer dizer que a partir disso eu posso ter um outro caminho, eu posso ter uma outra ideia, né? Eu não preciso ficar com esse mesmo pensamento para sempre. Então a gente considera que esses espaços de diálogo, de reflexão e de escuta são muito importantes. É uma construção de uma nova cultura. Eu acho que quando a gente fala em rede e quando tu fala em palestras e falas, o que nós preconizamos é a construção de uma nova cultura, é esse homem ter espaço de fala, porque eles têm muito a queixa de não ser ouvidos, mas em momentos diferentes, em situações diferentes. Então, Ijuí tem o projeto Sala de Espera, que tem um espaço de escuta e de fala para mulheres e homens antes de uma audiência de acolhimento. Tem o espaço deles, que é o chamamento desses homens junto ao Ministério Público, e aí a gente tem uma profissional da SUSEP que vai conversar com eles para falar sobre o que é a medida protetiva, o que é o descumprimento de medida protetiva. Aí dentro da penitenciária vai ter o sala de diálogo, vai ter grupo reflexivo de gênero, dentro do Sejusc, dentro do judiciário, tem grupo reflexivo de gênero para homens, tem toda uma caminhada para atender homens e mulheres, para eles se visualizarem dentro desta cultura em que as pessoas ainda dizem eu não bati nela, eu não fiz nada, da compreensão do que é violência, dessas tipificações que a gente falava que estão dentro da Lei Maria da Penha, e não simplesmente botar lá uma tarja e dizer, olha, você me colocou nesse lugar. O quanto eu tenho que ser responsável pelaquilo que eu faço efetivamente. Entender que eu falar para a mulher todos os dias algo que a diminua como indivíduo, como sujeito, que eu chegar em casa e dizer todos os dias que sou eu que defino as coisas, porque sou eu que trago dinheiro, desmerecer o trabalho doméstico, porque as mulheres que trabalham em casa trabalham e trabalham muito. Trabalho não remunerado. Porém, é não remunerado e é um trabalho invisível. O não reconhecimento dos indivíduos com o potencial que eles têm e com aquilo que eles contribuem dentro de um relacionamento. Isso é muito amplo, isso é que nem eu disse antes, é brigar com uma cultura que coloca alguém em supremacia e alguém em desvalia. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa, quantos desdobramentos e quantos avanços, né? A luta de uma mulher vítima de violência conseguiu, né? Que não parou só na lei, né? A rede toda se estrutura e a Mônica citou aqui uma série de ações que só foram possíveis ou só estão acontecendo por conta de uma lei que é a Lei Maria da Penha, né? Que nos dá sustentação e nos dá base para fazer e nos estimula e até a academia beber dessa fonte de quem se disponibiliza também a pesquisar esse assunto que é amplo e tem muitos detalhes. É um leque que quando a gente começa a falar, ele vai para diferentes locais e daria horas de entrevista. De conversa. Muito bom. Estamos tratando aqui no episódio dessa semana sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha. Eu estou recebendo aqui a Mônica Barbosa, que é a titular do Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência de Juí, e a Victoria Pedrazzi, advogada, doutoranda e mestre em Direitos Humanos pela Unijuí, citando uma importante pesquisa feita no seu doutoramento lá, com homens que cometeram atos de violência, estão reclusos hoje, né? E aqui a gente fala em nome de Oncovida Ijuí, dos doutores Edilson, Walter, Letícia Castro, a doutora Rafaela Piccoli e a doutora Kellen Vitorazzi da Silva, farmacêutica oncológica, uma das únicas clínicas que eu conheço que tem uma farmacêutica oncológica que acompanha o paciente também. Não é só na preparação
de tratamentos, medicamentos, mas faz toda uma jornada com o paciente. Márcio Ótica, Ótica Joias e Relógios, tem a Márcio Ótica ali, da Galeria Espaço Nobre também, tem a Marc Lau e tem aqui Charme Joias, com muitas opções de presente, óculos, relógios, tem aí cuias e bombas, enfim, tem muita coisa bacana aí também. Conosco, o Hospital de Clínicas de Juí, completo para cuidar, com o Hospital da Criança, né, com toda uma campanha muito bacana que todos podem ajudar através de doações via Pix para construir esse Hospital da Criança Maurício de Souza, que vai salvar muitas vidas de crianças, encurtar o tempo na fila e oferecer maior conforto, né, para as crianças que estão em tratamento oncológico. Já é uma barra muito pesada para a família, para a criança, né? Uma criança sendo tratada de câncer, né? Então, o Hospital de Clínicas, pensando nisso, vai oferecer um projeto fantástico, que vai inclusive oferecer aí alojamento para os pais, né? Locais de lazer e recreação, toda uma identidade visual da turma da Mônica, né? Já que Maurício Souza é o padrinho desse hospital. Hospital de Clínicas de Juí completo para cuidar. O Cristiano Franco, representante da Molec, Calçados Beira Rio, aqui para a região das Missões, e a Clínica de Fisioterapia Espaço Vital, no Racenter, 7º andar, atendendo convênios particular, atendimentos individualizados, né? Atende de manhã e à tarde, com aplicação de laser, com tratamento de várias patologias, né, que necessitam de intervenção fisioterápica, né? Recuperação, restauração, tem massagem relaxante também, tem muita coisa bacana, e são profissionais altamente gabaritados da Clínica Espaço Vital. Seja bem-vindo à Clínica Espaço Vital, um abraço para Daut, que é a fisioterapeuta proprietária do Espaço Vital, né? Muito bem, algo da história, do contexto histórico da Maria da Penha, não sei se vocês podem trazer mais algum elemento, isso eu estou curioso também em saber. Eu trouxe aqui de forma resumida no começo, né? Eu vi que agora, recentemente, o marido, né, o agressor, andou cometendo aí uma infração, né, infringindo a lei, falando sobre o caso onde não podia, e deu ruim para ele, como dizem na gíria, eu acho né? que durante todos esses anos, isso também é um reflexo da nossa sociedade, né? Tentaram descredibilizar a narrativa, a história, né, da Maria da Penha, mesmo tendo decisões e decisões, né, em primeira, segunda, terceira instâncias, então, com provas robustas, né, com o devido processo legal, ainda assim, né, tentam ainda descredibilizar o que aconteceu, e isso é também o que acontece, né, não só em crimes que repercutem nacionalmente, mas também no nosso dia a dia, né? Não, mas não é bem assim, né? Não foi bem assim, ela Poxa, também mas tem ela tomou um problema. tiro nas costas, Exato, né? e às vezes isso Balear pelas costas a própria esposa e depois tentar eletrocutar ela no chuveiro. Isso acontece, Puxa vida. inclusive, quando há um feminicídio mesmo, né? Exatamente. Quando existe a materialidade, quando a vítima vem a óbito. Então, tá, mas o que será que ela fez para merecer isso? Né? E a gente ainda como sociedade... Vocês ouvem isso? Sim. A gente escuta. O que ela fez para merecer isso? Exato. Então, como se a vítima... Como se alguém merecesse. Exato. E receber como um se a tiro vítima nas costas. tivesse feito alguma coisa, né? E que isso se justificaria. Uma coisa que não há justificativa. E isso também reverbera, né, no discurso da questão da responsabilização. Então, não, mas aconteceu isso porque, eu vou voltar um pouquinho lá para te contar toda a história de tudo que ela já me fez. Então, isso acontece com a Maria da Penha, vai acontecer, né, até que a gente mude a sociedade na estrutura, na base. Depois da Maria da Penha também vieram outras leis, né? Aqui a gente cita a Mariana Ferrer também, que passou por... Joana Maranhão, Exato. Carolina Dickmann, todas situações em que mulheres foram expostas, foram postas em situações de violências extremas para depois isso virar lei, mas sempre vem esse questionamento que é uma tentativa de se eximir da responsabilidade do seu ato, descredibilizar a história da Maria da Penha, terceirizar a culpa, buscar uma forma de justificar tanto a agressão como
como se fosse merecido uma agressão, né? Como tu bem disseste, assim, como se alguém buscasse esse lugar de sofrimento e de dor. Então, o tempo todo a gente fala que a briga maior é contra a cultura de um povo que busca justificar o ato e nunca assumir as suas responsabilidades. Tanto a sociedade assumir a sua responsabilidade de anos negligenciando mulheres e crianças, tanto o indivíduo assumir sua responsabilidade, não, eu realmente cometi esse ato, vou responder por isso, e não ficar sempre com este véu, com essa máscara do mas ela provocou, mas ela fez isso. Existem ainda, Elano, homens que buscam provar na justiça que a mulher é desequilibrada, que ela é louca, que ela tem um tratamento psiquiátrico. Muito provavelmente esse contexto dela de necessidade de um tratamento, ele é proveniente de violência psicológica recorrente de muitos anos. Então a gente tem ainda a questão da consciência, que acho que uma briga eterna, né? Que o indivíduo consiga reconhecer que ele tem responsabilidade sobre um ato e sobre algo muito grave, que às vezes, tirar a vida de um outro indivíduo, e no nosso caso, de mulheres. Um dos eixos da pesquisa, inclusive, é mapear as formas com que eles se referem às vítimas, né? A gente tem uma nuvem de palavras, assim, louca, oportunista, várias palavras, né, de baixo-calão, né, que como se isso justificasse os atos, né? Então, é complicado, né, num contexto geral. Bom, assim. A Lei Maria da Penha veio tipificar os crimes de violência contra a mulher, você já citou aqui, e um dos recursos importantes é a questão da medida protetiva, né? Mas agora a minha pergunta é por que em muitos dos casos a medida protetiva não funciona e a mulher acaba sofrendo feminicídio? Eu acho que é por tudo isso que a gente conversou, né, aqui, da questão do entendimento da E medida... emendaria aqui, ela é eficiente, a medida A medida protetiva? protetiva é eficiente. É eficiente. Precisa Vocês ser. entendem que é Com eficiente? certeza. Sim, Da maneira Elano, como está. 80% dos casos das mulheres que são vítimas de feminicídio são mulheres que nunca pediram ajuda, não tem um boletim de ocorrência ou nunca foi acessado serviços para a proteção dessa mulher. O que a gente precisa entender com relação à medida protetiva e a própria, qualquer outra lei que existe, que a gente conta com o bom senso do indivíduo. Se eu sou notificada que eu não posso me aproximar de alguém, eu não vou me aproximar de alguém. Aí é o meu bom senso, é a minha consciência. Agora, homens que são notificados que uma mulher pediu a medida protetiva, ela já está numa medida extrema, porque esse cara não entendeu que o não é não, ele ainda assim vai infringir a lei, porque ele entende que ele não é responsável por isso ainda, e que se ele forçar um pouco a barra, quem sabe essa mulher vai voltar atrás. Se ela não voltar atrás no não dela, se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. E aí a gente volta para a questão da pesquisa, da cultura e desse discurso de que alguém tem poder sobre a outra pessoa. Essa relação de poder, a relação de posse. O que mata a mulher é a relação de posse. E essa questão da medida protetiva, como a gente mencionou, né? Às vezes a mulher tem medida protetiva, mas depende financeiramente do marido. Aí tem a relação com os filhos, né? Exato. Então, visitação de filhos. Exato. Agora há pouco, né, a gente teve um caso de vicaricídio, que foi a questão do cumprimento de uma decisão judicial, né, que acarretou num crime. E essa questão que a Mônica traz do poder, isso também está muito presente no discurso deles, assim. Eles querem replicar um casamento dos pais lá de 50, 60 anos, que antes não tinha a possibilidade de uma denúncia. Havia violência, mas não era, né? Ah, não, a minha mãe sempre ficava quieta, havia respeito. Respeito é uma palavra que apareceu muito na pesquisa, né? Nem a possibilidade de denúncia e muito menos a possibilidade da autonomia da mulher decidir se ela quer ou não permanecer numa relação. Ô, Victória, em que casos a Lei Maria da Penha prevê que a mulher possa solicitar esse tipo de medida protetiva? Em todos os casos que eu mencionei, né? Nos 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz, que é a física, a psicológica, a moral, a patrimonial
e a sexual, ela pode solicitar a medida protetiva. E a comprovação disso é necessária ou somente a denúncia já chega para solicitar? A denúncia chega porque hoje É a gente suficiente. entende que, além de tanto, né, tentarem descredibilizar a palavra da mulher, a Lei Maria da Penha traz essa robustez no sentido de que se a mulher, né, está se sentindo insegura e que pode vir, né, a sofrer alguma violência, qualquer delas, ela solicita a medida protetiva e aí posteriormente pode fazer a renovação dessa medida. O infringir a medida protetiva leva a pessoa a ser para um regime de reclusão. Eu Ou acho não automaticamente. tem toda O uma... descumprimento. Tem todo um Tem todo um contexto. contexto, exato. Existe a solicitação de medida protetiva e os descumprimentos de medida protetiva que podem levar esse agressor para reclusão ou se pego em flagrante num descumprimento de medida protetiva. Inclusive, a medida protetiva ela dá essa possibilidade. Porque uma coisa é solicitar a medida protetiva está sendo cumprida, né? Ela está ativa, e a outra coisa é o descumprimento. Então, eu solicitei a medida protetiva e a pessoa descumpriu a medida protetiva. Então, né, tem esses dois contextos que muitas vezes é essa questão do descumprimento que não é entendida. E aí é importante a gente que está aqui informando as pessoas dizer que quando o descumprimento de medida protetiva acontece, a mulher precisa comunicar esse descumprimento de medida protetiva através de um novo boletim de ocorrência para que isso fique registrado e se comunique ao judiciário, porque existem diferentes formas de descumprir a medida protetiva. Não Existe necessariamente precisa ser o a contato presença e o próximo. contato Isso. físico. Pode ser uma ameaça, né? Uma tentativa de comunicação através dos filhos, uma mensagem de telefone. Existem homens que fazem Pix de 1 centavo e mandam uma mensagem ali na descrição do pagamento do Pix. Então, inúmeras tentativas de descumprir essa medida protetiva, o judiciário vai compreender que esse homem ele não está entendendo de fato que o não dessa mulher é um E aí não. sim, ele pode vir recolhido, Isso. né? E depois tem um período ali que ele pode ser recolhido e depois responde ao processo criminal propriamente dito. E como a mulher denuncia? Tem alguns, hoje tem até um sinal de, não só o descumprimento de medida protetiva, mas a violência, né, que pode estar sofrendo. Hoje tem um sinal com a mão, tem aí várias estratégias, Os canais né? Canais, de Canais de né? comunicação. Vamos falar, vamos aproveitar isso. Olha, em situações em que a violência está acontecendo, qualquer pessoa que estiver na proximidade vai discar para o 190 e vai chamar o ostensivo da brigada, Chama a porque brigada está presenciando a situação de violência. Ou a própria vítima pode fazer isso, que normalmente acontece. O 180 é um canal de denúncia anônima, né? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. E, Elano, é importante dizer, se a gente desconfiar de uma situação de violência, porque como a violência, ela às vezes as mulheres têm muita vergonha do que acontece, isso é outro fator cultural. A gente mete a colher, sim. A gente mete a colher mesmo, Briga porque de a marido e gente, mulher. a gente Se salva a mete mulher. Mulher. Se mete a colher. Se mete a colher, sim. Então, ao menor sinal de entendimento, porque o 180 ele é um canal de denúncia para alguém fazer verificação dessa violência. E por vezes a gente precisa acessar essa mulher 1, 2, 3, inúmeras vezes, porque ela não está compreendendo que ela está numa situação de violência, que ela está com a sua vida em risco, porque afinal de contas ela confia ainda nesse indivíduo. Ele é o pai dos filhos, ele divide o mesmo teto, ele está por anos convivendo comigo. Essas relações que são relações que quando a gente diz que é muito difícil acessar e lidar, porque essa mulher ela vai perdendo a noção da normalidade, né? Então a violência passa a ser normal, o tom de voz mais alto, a ameaça, a desqualificação, o desmerecimento. Então o 180 ele é muito importante porque ele entra no sistema nacional e depois ele volta para o regional e enfim aqui para a cidade a polícia vai fazer a verificação. A gente pode ser acionado enquanto centro de referência para dar um suporte e chamar essa mulher para atendimento psicológico, É importante a busca espontânea e a ida até na delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. Essas são as possibilidades. Isso que a Mônica fala é muito importante também ressaltar a capacitação dos policiais, né? Porque a gente vê muitos casos que a mulher está sofrendo ali a violência e precisa ligar para pedir uma pizza. Né? Exato. Então, Teve um caso, né? Exato, desse, né? acho que mais de um até. Então, que as mulheres denunciem, né? Eu acredito que hoje... E o sinal com a mão, como é que é? Hoje a gente tem isso.
fecha. Esse é o pedido de ajuda. Pedido de ajuda. Mas aí, se eu visualizo uma mulher fazendo esse sinal, para mim é um sinal internacional, eu tenho noção de que essa mulher está pedindo ajuda. O X vermelho na mão, que às vezes acontece também. Também. Só que as mulheres precisam saber que elas podem ter esse recurso e as pessoas também precisam se qualificar, né? Às vezes até num estabelecimento comercial, porque é onde elas conseguem ir num pronto atendimento, num lugar assim, elas não vão falar, elas têm muito medo da represália. Porque normalmente a mulher que denuncia, se ela volta para este ambiente, a agressão ela vai vir mais intensa ainda, por conta de que o agressor vai entender que é desta forma que ele vai coibir a ação dela de pedir ajuda, né? Importante também salientar a questão da saúde, né? O quão é importante a capacitação dos profissionais da saúde, porque muitas vezes é lá no posto o primeiro lugar que ela sai da casa, né? E vai pedir ajuda. Então, esse olhar atento também é a capacitação dos profissionais da saúde. E não só para aquilo, como a gente falou no começo, não só para aquelas situações em que as marcas da violência são visíveis, porque a gente consegue reconhecer as marcas da violência psicológica. Se o nosso olhar ele está sensível para o acolhimento de uma mulher em situação de violência, a gente consegue ler sinais no comportamento, na subjetividade dessa mulher também. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que você coordena, é a porta de entrada das mulheres vítimas de violência ou ainda passam primeiro na delegacia de polícia e depois chegam lá? Como é que funciona e como é que é o trabalho feito pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência com esta mulher que chega até lá? Ela vai chegar até nós via rede de diferentes formas e também através de busca espontânea. Normalmente a busca espontânea é: eu conheço alguém que já foi atendida por vocês e eu sei que aqui eu posso vir e conversar sobre esse assunto. E ela começa a entender esse contexto. Nós também recebemos todos os registros de boletim de ocorrência que a delegacia possui. Nós entramos em contato com todas as mulheres. Nós acompanhamos as audiências de acolhimento. Nós recebemos encaminhamento do CRAS, do CREAS, das UBSs, dos postos de saúde, da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Educação. Como a gente tem uma caminhada muito grande com as escolas, quando é identificada nas escolas, que é onde aparece muito, é muito visível nas crianças, no comportamento das crianças, a escola nos encaminha. Então, quando a gente fala em rede, essa linha direta, quando uma diretora da escola, ou quando a professora do aluno diz: Mônica, aqui na minha escola aconteceu tal coisa, o que tu acha de vir aqui dar uma conversada? Eu posso encaminhar alguém para ti? É nesse sentido que todas as vias são vias de acesso. O centro de referência, ele é um centro de atendimento especializado. Então, ele vai ter serviço social, as meninas que são assistentes sociais fazem o acolhimento dessa mulher, e a gente tem um serviço de psicologia que vai fazer o acompanhamento dessa mulher pelo período que ela precisar para se reencontrar nesse contexto, para reformular a sua realidade, permanecendo num relacionamento ou tomando a decisão de sair desse relacionamento. Então, nós temos somos uma das portas de entrada, mas por vezes ela vai chegar para nós depois que ela foi no posto de saúde e alguém com um olhar sensível e habilitado olhou para essa mulher e identificou alguma situação que porventura venha a ser uma violência. E aí, chegando lá para vocês, qual é a sequência do elas são acolhidas pelo serviço social, porque a gente precisa entender o contexto desta mulher. Familiar. Ela está dentro de uma situação de violência. Se ela permanece na residência, o que ela precisa para se gestar? Um aporte alimentar. Se ela vai sair da residência e vai migrar para o município de origem, para sua família de origem, para pessoas da sua rede pessoal de apoio. Tem algum abrigo daqui também? Um pouco a gente pode tá ajudando essa mulher a retornar para casa dela. Se lá na delegacia, no dia do boletim de ocorrência, ela mensurar que ela não tem para onde ir, a delegacia entra em contato conosco, a gente providencia o abrigamento dessa mulher de forma temporária e o mínimo de tempo possível, porque a gente se deslocar da nossa casa e ficar alocado num local estranho é complicado, imagina dentro dessa situação. Então, o centro de referência, ele vai fazer no seu processo inicial toda essa leitura.
as crianças precisam ser transferidas da escola, essa mulher precisa se desligar de algum lugar que ela está trabalhando, o que ela precisa nesse momento para iniciar o seu processo de reorganização. Não é fazer por ela, mas sim fazer com ela os encaminhamentos que são necessários. Tem mulheres que não sabem que elas podem se dirigir na Defensoria Pública para solicitar a ajuda. Então, tem mulheres que chegam até nós e não sabem que o boletim de ocorrência é necessário para que a gente faça os encaminhamentos. Eu sempre digo, cada CPF um atendimento. E cada vez que esse CPF voltar é um novo atendimento, porque as necessidades são outras. Imagino também o tamanho do trauma, né, que elas carregam e o medo que deve assolá-las, né, e que talvez queiram ficar um tempo até às vezes o resguardadas, afastamento né? físico Afastadas. é o que salva. E aí a importância da medida protetiva, da solicitação de uma medida protetiva, porque ela é uma forma de trazer segurança, de informar esse indivíduo que este não precisa prevalecer até que ela se reestruture. Porque a influência de um agressor psicologicamente sobre uma mulher, ela é muito grande. Chegam a ficar algum tempo abrigadas, isoladas? Período, é praxe isso? São alguns casos? Não, são algumas situações, assim, Elano, tem muita mulher que migra para Ijuí, que vem morar em Ijuí em razão do seu novo companheiro. Aí, quando ela precisa de abrigamento, a gente providencia o abrigamento, mas logo a gente também vai buscar a sua rede de proteção particular, a sua família, qual é o município que ela deseja retornar, se ela deseja permanecer em Ijuí, como que ela vai se reestruturar. Qual é o tamanho dos casos de violência, o tamanho da violência contra a mulher em Juiz? Medido em números, por exemplo, que é mais fácil para a gente entender. A gente recebe até 30 boletins de ocorrência por semana. 30 por semana? Até 30. Até 30. Nesses até 30 boletins de ocorrência, a gente vai ter reincidências, vai ter o descumprimento de medida protetiva. Não são casos novos. São situações de violência que foram registradas. Às vezes uma única mulher vai ter no mês aí 3 ou 4 registros em razão desses descumprimentos de medida protetiva. Às vezes ela vai lá, faz o registro inicial, não solicita, mas como ela é ameaçada por ter feito o primeiro registro, ela volta, faz, solicita a medida protetiva. Não é um número que reflete, que espelha o número de mulheres, de mulheres, mas é o número que reflete violência. Agora, uma coisa é importante nós pensar também. Esse número de registro, isso de forma geral no nosso país, não é um número de caso real. A subnotificação, ela é muito maior do que a notificação. A gente pode imaginar assim, 15% das mulheres pedem ajuda oficialmente. Só isso? Isso é dado. Esse número é muito maior. A subnotificação, ela é infinitamente maior. As músicas melhoraram na visão de vocês, ou ainda nós temos problemas com as músicas com relação às mulheres? A gente tem muito problema com a cultura de forma geral, e a música, ela por vezes... Nós aqui especificamente no Sul, eu né? acho que é a questão gaúcha, né? Também é a nossa cultura, né? Enraizada no machismo. E nas letras das músicas, né, gaúchas também, isso é visível, né? É visível e é muito forte, porque a música, ela fica ali entrando na nossa vida de uma forma pouco reflexiva, que, querendo às vezes, ou não, né? nos constitui como Ser humano, né? Ser humano. Agora, também é importante ressaltar, Ilano, esse é um ano em que o movimento tradicionalista tem feito muitas atividades relacionadas à pauta da violência contra a mulher. Entrou através do MTG, entrou nessas instituições. Nós, como coordenadoria e centro de referência, sempre mandamos um ofício lá no mês de setembro, solicitando cuidado das músicas que são vinculadas. Vocês fazem isso? Sim, nós fizemos. A gente pede sempre que as pessoas tomem cuidado às músicas que são vinculadas, porque é tão comum a gente ouvir algumas coisas e não refletir sobre ela, só que aquilo fica reforçando o comportamento de alguma forma, se torna natural. Então, a gente sempre solicita, e esse ano, para nossa
a nossa alegria, vamos pensar assim, os CTGs têm feito este movimento. A gente já participou de simpósios promovidos aqui em Juí pelas primeiras prendas, a Unijuí é chamada, os professores do curso de Direito, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Centro de Referência. Então, nós estamos tendo esta comunicação mais ampliada e as pessoas estão começando a pensar. Porque se tu conversar com uma pessoa dentro da cultura gaúcha mesmo, não, isso é bobagem, não existe música que fale sobre violência contra a mulher. Aí, se você vincular a música e você disser, presta atenção quando Aí acaba existe. percebendo. E aí as pessoas se dão conta de que aquilo, assim como outros gêneros musicais, por óbvio também, né? E outros que objetificam a mulher, que Isso. também é uma questão muito Isso. forte, objetifica a menina, objetifica a mulher e vai tornando comum algumas agressões aí vinculadas à parte mais sexual dos comportamentos também. E aí, assim, ó, é natural que se pense. Não, não é natural, e a gente precisa pensar nisso. Não é e não pode ser normalizado, né? O Victória, assim como está hoje a Lei Maria da Penha, ela precisaria de algum tipo de aperfeiçoamento, de agregar novos itens ali ao Código Penal. Qual é a sua avaliação? Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? A gente avançou muito já, é muito importante as leis que a gente tem e a gente sempre pode avançar conforme a sociedade também avança, né? Eu acho que essas novas alterações também em relação à tornozeleira eletrônica, né? O monitoramento eletrônico, hoje a gente tem essa possibilidade também que é um a mais, né? Na questão da medida protetiva. Também tem um controle bem maior, né, desses agressores, da aproximação desses agressores. Então, conforme o passar do tempo, o passar da lei, né, que ela vai cada vez se consolidando mais, a gente vai entendendo, bom, isso funciona, isso tem que melhorar, né, isso não funciona, o que se encaixa melhor no cenário atual. Mas, enraizado, o que a gente precisa mudar, né, é essa cultura do machismo e do patriarcado, dessa relação de poder, que não é uma relação de poder, né? O feminismo, como a gente fala, não é a mulher acima do homem, né? É uma questão de igualdade, é uma questão igualitária, porque os homens também se beneficiam de todas essas instituições e de todas essas ferramentas que a Maria da Penha, enfim, o Código Penal e as leis vigentes atuais hoje apresentam, né? E eu queria fazer um parênteses. Eu entendo que o que está posto na lei nos ajuda muito, mas o investimento em políticas públicas, o olhar do poder público de forma geral, e aí é Estado, é nação, é município, a gente tem investimento, mas a gente, assim como na educação, precisa de mais investimento. Eu acho que a estruturação dos serviços. Não é todo município que tem um centro de referência e que o seu município compreende que isso é necessário para o atendimento das mulheres. Não é em todo lugar que este assunto é tratado com a seriedade que ele precisa ser tratado. Então, a questão da política pública e do investimento, e a gente está falando de dinheiro mesmo, o quanto é investido para que nós do centro de referência consigamos sair de dentro da nossa sala e ir para uma escola. Isso tem um custo. O quanto me custa fazer um panfleto para deixar lá na delegacia comunicando às mulheres dos serviços que ela pode acessar. Esse movimento que o poder público, de forma geral, precisa ampliar, e aí eu falo de todos, não falo apenas do nosso, assim, ó, essa ampliação, olhar para isso com mais cuidado. É política pública também. Esse movimento que nós conseguimos fazer em Ijuí com essa rede atuante, que possa acontecer nos outros lugares também, e gira em torno também de investir em pessoas, investir na qualificação e dedicar espaço para isso. A estratégia do banco lá, vocês acham que é uma coisa legal? Deu certo? Chama atenção, contribui? Com certeza. O banco, como chama? O Banco Vermelho. Banco Vermelho, né? Nós fomos E aí a agraciados. sala é lilás, né? Banco Vermelho, sala lilás. A sala Lilás, o Augusto Lilás. A sala lilás é na Delegacia da Mulher. Não, na delegacia nós temos a Sala das Margaridas, Sala que é um das projeto Margaridas. do Rio Grande do Sul de atendimento
mais reservado para as mulheres e aí Importante. de preferência atendido por outra É mulher. importante ressaltar aqui também na modulada tem a fabricação do Banco É. Vermelho Do Banco pelos Vermelho apenados. pelos apenados. Pelos apenados, né, recolhidos por violência doméstica. Então, É específico desses apenados. exato. E é aham. específico nosso aqui, do Um nosso... trabalho pedagógico, né? exato. Um trabalho pedagógico muito exatamente. importante. E aí- Tá vendo agora? Vai cometer de novo? É muito, né? muito importante. tem que A Quero- reflexão, quero né, a quero reflexão. ressaltar que o Centro de Referência foi agraciado com o primeiro Banco Vermelho de uma parceria entre o poder público do município. O prefeito destinou uma verba para a compra de materiais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e do gabinete do prefeito. O município entrou com o material e os privados de liberdade por situações de violência contra a mulher são os homens que vão produzir este Banco Vermelho. E aí não é uma produção em larga escala, é produzir o banco, entender por que eu estou fazendo isso, o que esse banco significa, Trabalho que é uma pedagógico, hein? campanha internacional, por que ele é vermelho, o que esse vermelho simboliza o sangue de mulheres vítimas de violência doméstica. Esse banco fica exposto com frases de impacto, chamando atenção para o 180, que é o Disque Denúncia. Então, nós fomos agraciados, a Secretaria de Educação recebeu o segundo banco e depois nós vamos levar isso para escolas e para outras instituições. Tudo que é simbólico, e eu gosto de registrar isso, é também uma forma da gente chamar a atenção para uma consciência nova. Por que Trazer esse para banco, reflexão, né? por que esse banco é vermelho? Quem é que foi que fez esse banco? Da onde vem essa ideia? Por que isso está posto aqui nesse serviço especificamente? E aí movimentar essa questão da reflexão das pessoas de forma geral também. E essa questão da institucionalização, né, é importante. Hoje a gente tem, dentro do judiciário, uma questão que é as decisões com perspectiva de gênero, né? Antes a gente não tinha isso. Então, uma coisa vai levando a outra, né? E o que tu me perguntaste da questão das melhorias, eu acho que é isso. É passinho de formiguinha, mas se todo mundo tá com um olhar atento, né? Capacitado e, inclusive, dando espaços públicos, né? Como esse teu, pra gente falar sobre o assunto. Ah, não, tá chovendo no molhado. Não, não estamos chovendo no molhado. Cada vez a gente precisa falar mais, os números estão aí, né? Para nos mostrar que não, a gente ainda não esgotou essa temática. Muito bom. Olha, para a gente finalizar, desculpa, eu te interrompi, Mônica. Eu ia dizer que essa questão de boas práticas que acontecem aqui, a gente ter a oportunidade de divulgar, levar para outros municípios, vir até meios de comunicação, programas como o teu, e poder dizer para a comunidade, olha, ela é efetiva sim. Talvez tem para onde correr. Tem para né? onde correr e tem muito a ser feito ainda. Eu queria que vocês, de forma objetiva, sucinta o máximo que conseguirem, para a gente botar um ponto final aqui no nosso bate-papo, dissessem cada uma das duas, Mônica e Victória, aonde está a esperança de vocês com relação à redução ou à eliminação dos casos de violência contra a mulher. Eu, como acadêmica, acho que na pesquisa, né, também a gente precisa de dados baseados em evidência, sair do achismo, sair da hipótese, principalmente nas escolas. Eu acho que a gente precisa trabalhar com as crianças, né? Eu acho que nesses espaços que a gente vai, como grupo, né, de pesquisa também, a gente vai dar palestras, às vezes tem, né, ah, não, mas a minha mãe, aí acaba surgindo denúncias, né? Então a gente precisa ocupar esses espaços em que possa haver mais denúncias, né? Porque como a gente mencionou, a subnotificação é muito maior. Então, a gente tendo os dados, a gente tendo pesquisa, a gente falando sobre isso, eu acho que mora aí a esperança, né? A esperança também de incluir homens e mulheres nesse debate. A gente precisa romper com esses estigmas de masculinidade, de poder, né? Ah, não, que homem não chora, né? Quantas vezes a gente já não escutou isso? Isso é muito básico. A gente precisa romper, a gente precisa passar dessa fase, né? Inclusive desses debates sobre voto feminino, né? A gente precisa trabalhar com o que realmente é importante, né? Que é o combate à violência contra a mulher. A gente está aí lutando e vamos continuar lutando, apesar de ser, né, uma luta constante, cansativa. Não vou dizer que é fácil, né, Mônica? Mas a esperança é isso, é que a gente não desista e que as mulheres cada vez mais consigam, né, denunciar e sair desses ciclos de Na violência. educação, na conscientização, para o Exato. aumento das denúncias. Mônica. Faço minhas palavras da Victória e reforço a educação. Abrir a nossa mente para a cultura, abrir a nossa mente para a informação
e deixar de lado essa ideia de disputa de gênero, Tem de outras supremacia. formas de se relacionar, né? Mas principalmente assim as pessoas começarem a entender que bons relacionamentos e relacionamentos de qualidade não precisam de pessoas que meçam força ou que disputem espaço dentro de casa. Entender que quando eu levo a discussão de gênero para dentro de uma escola, eu não estou falando sobre sexo, eu estou falando Perfeito. sobre gênero e sobre indivíduos. Quando as pessoas conseguirem se olhar de ser humano para outro ser humano, eu tiro todos os outros preconceitos, eu tiro a questão de gênero de lado e eu passo a entender que relacionamentos são bons, são necessários e precisam ser observados, ser refletidos, todo esse contexto que leva a gente quer estar em bons relacionamentos, mas quando eu desejo estar neste lugar, eu também tenho que entender qual é o meu papel neste lugar, independente da relação que eu tenho, que o outro me oferece, se ele não me oferece o que é bom o suficiente, por que eu permaneço nesse lugar? Então, tem muito a ver com, desde o meu cuidado, autocuidado, a minha consciência do que é relacionamento de qualidade ou não, a questão da gente discutir e principalmente tirar de lado uma outra questão que é muito forte. Por que quem sofre violência sente vergonha e quem agride tem um outro status, um outro lugar? Então, culturalmente eu preciso pensar, por que quem sofre violência sente vergonha, por que quem agride entende que não tem responsabilidade sobre Inclusive, isso? como se comunica, né? Muitas vezes Exatamente. na mídia, enfim, nunca é botando, né, o homem como de fato responsável por aquela violência, é sempre botando a vítima sofreu, né, como se fosse uma coisa aleatória. E- Não, a gente precisa ter o cuidado também de como vai se comunicar isso, para que a gente consiga, por meio dos meios de comunicação também, né, ser uma forma de rompimento dessas E Elana, para violências. encerrar, acho que tem uma coisa muito importante. Como nós indivíduos somos constituídos de várias necessidades, desde saúde, bem-estar, habitação, social, convívio, qualquer pessoa precisa de todos esses serviços também. Então, nos dar as mãos. Essa questão da rede, ela vai muito além, porque a gente está falando de comunidade. Quando a comunidade abraçar os nossos problemas de fato, a comunidade vai compreender que ela é tão responsável quanto, porque por vezes a nossa omissão ela dá muito mais alimento para que a violência aconteça do que às vezes uma denúncia. Ambas são importantes, mas quando a comunidade se retira desse lugar, não participa e não se entende também responsável pelas pessoas que ficam à margem, seja numa situação de violência ou em qualquer outra situação de vulnerabilidade, nós estamos pecando muito como cidadão e como indivíduos. E eu acho que é por aí que a gente precisa começar a olhar para mim, o que eu posso melhorar e aonde eu posso fazer, aonde eu posso meter a minha colher, porque a gente está falando de salvar vidas. Muito bom. Olha, conversei aqui com a Mônica Barbosa, que é a titular do Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência de Juí, e a Victoria Pedrazzi, doutoranda e mestre em Direitos Humanos pela Unijuí. Uma conversa de alto nível, com muita informação, e iríamos longe aqui Com certeza. o bate-papo, mas cada uma delas tem as suas agendas, seus compromissos. Muito obrigado, foi um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada, Elano, nosso podcast. Pelo convite, né, pelo espaço, que a gente possa cada vez mais ocupar também como mulheres aqui, né, nós estamos informando outras mulheres também, né, que a partir dessa conversa também surge a conscientização. Então, acho que é o nosso papel também, né, comunicar essas informações e que elas cheguem às mulheres que precisam. Elano, gratidão pelo espaço. É sempre um prazer dividir informações contigo e também com a comunidade. A gente sabe que tu tem um amplo alcance aí. E como a Vitória disse, de mulher para mulher, mas também de mulher para a comunidade, alertando da responsabilidade de todos. Posso ainda fazer um convite rapidinho? Faça. No dia 20, nós temos um grande evento da rede. Nós vamos comemorar, então, os 20 anos da Lei Maria da Penha, recebendo no auditório do Sicredi às 19 horas todos os serviços que compõem a rede para
devolver para a comunidade o que em 20 anos de Lei Maria da Penha cada uma das nossas instituições realizou em Ijuí e o que a lei fez de diferença nos nossos trabalhos também. Muito bom, tá feito o convite, a gente fica por aqui com o episódio dessa semana. Na próxima semana tem mais, na quinta-feira às 7 da noite. Você acompanha mais uma edição do nosso podcast. Agradecemos a Clínica Oncovida Ijuí, Clínica Oncológica, também Márcio Ótica, HCI, Hospital de Clínicas Ijuí completo para cuidar, Cristiano Franco, representante Moleca para a região das Missões, e a Clínica de Fisioterapia Espaço Vital com a gente a partir de hoje. Obrigado, gente. Na próxima semana tem mais. Fica aí o convite para você seguir, né, as nossas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, aquele recado que todo mundo no YouTube pede, a gente também tem que pedir, né? Porque aí você recebe o conteúdo novo, junto com todo mundo, é notificado, recebe conteúdo de qualidade, nosso canal cresce, informação de qualidade vai mais longe. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e até a próxima.